Pessoal, boa tarde, tudo bem? Adriano Silva, Brothers Garage, São José dos Campos. Comentei que ia fazer um vídeo falando sobre retentor, tá? Falando sobre o retentor em específico, vazamento, né? O pessoal geralmente chega aí na oficina da gente aí, o carro tá com a direção vazando e eu trouxe o carro para trocar o retentor, né? Mais uma vez aí falando do assunto. Leva no mecânico, o mecânico que não é especialista em direção, seu carro está com vazamento, tem que trocar o retentor, tá? Então vamos lá, qual é o retentor que a gente tem que trocar? Será que trocar o retentor vai resolver o problema do seu carro? Acompanha nosso vídeo aí que você já vai ficar sabendo se é possível ou não, né, trocar o retentor e resolver o problema. É possível trocar o retentor no lugar? Não sei. Vamos acompanhar esse vídeo aí, pessoal, e vamos ver o que dá. Cortamos uma caixa de direção do Kia Cerato. Essa caixa de direção aqui, ó, tá? Então eu vou falar sobre o retentor, vedações, e vou falar também sobre um outro ponto. Olha, meu carro está com folga na caixa de direção, né? Eu vou dar uma prévia sobre a folga, né? E depois, né, acompanhe aí as nossas novidades. Vou fazer um vídeo futuramente falando específico em folga. Aqui eu vou dar uma pincelada só em folga. Essa caixa aqui, a gente cortou ela aí, ó, então dá para vocês terem uma visão, né, sobre o funcionamento da caixa aí, tá? A gente abriu ela aí, então vai dar uma visão boa para vocês aí sobre a parte de retentor e a parte de folga que eu vou falar no próximo vídeo aí, tá? Aqui eu vou dar só uma pincelada. Então vamos lá, galera. É o seguinte, vou abordar para vocês aqui, ó, sobre a parte do óleo da caixa de direção, tá? Vou estar virando ela aqui, ó, vocês vão entender perfeitamente, ó. Isso aqui seria a coluna que vai para o volante, né? E aqui a gente tem duas mangueiras, uma que vem a pressão da bomba, que está instalada lá no conjunto de correias, e uma que retorna do trabalho da caixa de direção para o reservatório, né? Então essa mangueira, uma delas é a mangueira de retorno, a outra é a mangueira de pressão, né? Então aqui, ó, por cima, a gente já está vendo o primeiro retentor aqui, ó, tá? Esse é o primeiro retentor aí, ó. Esse retentor, ele está isolando o quê? Ele está isolando esse corpo aqui, ó. Tá isolando esse corpo. Vou desmontar tudo isso daqui para vocês poderem estar vendo melhor aí, tá? Ele tá isolando todo esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui é onde está concentrado o fluido hidráulico e o corpo de válvulas, né? Esse pacote de válvulas que a gente chama, na verdade, aqui, né? Então aqui, ó, quando você torce a direção, ele tem aqui o seletor do lado aqui, né? É aonde ele vai estar distribuindo o óleo aí. Através de quem? Através dos tubinhos aqui, ó. Pro lado esquerdo e pro lado direito, né? Então a gente seguindo o caminho dos tubinhos aqui, ó, né? A gente vem aqui para a câmara da caixa, né? Vou estar virando aqui para vocês entenderem melhor aqui, né? Olha lá, a gente vem aqui para a câmara da caixa, tá? Então, um dos tubos tá ligado aqui, ó, é uma câmara e aqui é uma outra câmara da caixa. Então, quando a gente inverte o volante lá, né? Isso daqui, ó, pessoal, ele vai estar caminhando para um lado e para o outro, olha lá, tá vendo? Caminha para um lado e para o outro, deslocando esse fluido, né, e fazendo tudo aí acontecer. Essa parte da caixa de direção aqui, essa parte que está em prata aqui, que seria o corpo de alumínio da caixa, no caso desse veículo aqui, ele é uma parte seca, tá? Que a gente fala, porém ele utiliza a graxa aqui, ó, para lubrificar os dentes da cremalheira. Essa aqui é a famosa cremalheira aí, né, com os seus dentes. Aqui é um exemplo que eu vou dar para vocês com relação à folga. Talvez vocês consigam perceber aqui, ó, pelo vídeo. Essa caixa ela é legal para a gente dar exemplo, que ela tem um desgaste bem avançado, tanto de parte de corrosão, vazamento, quanto de folga. Vou estar tirando aqui, ó, a parte de regulagem de ajuste da cremalheira para vocês terem uma ideia, tá? Aqui atrás, ó. Eu vou desmontar essa caixa inteira daqui a pouco, né? Mas isso aqui é um exemplo legal para vocês verem, ó. Eu vou estar virando, vamos ver se agora vai acontecer, né, o evento aqui, ó. Olha lá, ó. Então aqui é o casamento do pinhão com a cremalheira, né? Essa caixa que ela tá com um desgaste tão grande
quando ela chega aqui, ó, ela chega a dar uma emperrada, pessoal. Ela chega a dar uma emperrada aqui, que ela tá com desgaste bem avançado essa caixa. Tá vendo? Ela chega a dar uma emperrada aqui, ó. Eu vou tá desmontando aqui a ponta e vou virar para vocês verem. Vai chegar um ponto aqui que ela vai até pular esses dentes aí, ó. Vocês vão ver que ela tá bem avançado o desgaste dela, esse casamento aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, pessoal? Isso daqui é uma folga, ó. Uma folga bem avançada aí. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Tô girando ela aqui, ó. Agora vai dar pra vocês verem perfeitamente. Olha lá. Tô girando ela aqui, certo? Olha lá. Beleza? Aí quando chega ali no meio, ó. Ó. Ó, pessoal. Olha como é que tá isso aqui, ó. Então eu apertei um pouquinho a regulagem lá atrás aqui, né? Dei uma apertadinha na regulagem aqui atrás aqui, ó. Eu consigo passar ela ali com muita briga, ó. Mas ó, olha como é que ela pula, tá vendo? Isso aqui é um desgaste muito avançado nessa cremalheira aqui, ó. Eu vou dar um pause aqui. Nessa pincelada que eu vou dar para vocês sobre desgaste, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Vou dar uma paradinha no vídeo aqui, vou voltar com uma pranchetinha aqui, vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, continuando, então eu fui buscar essa pranchetinha aqui, tinha esquecido de trazer. Mostrei aqui os dentinhos pulando, certo? Eu falei que ia dar só uma pincelada, mas eu me empolgo e acabo exagerando. Isso aqui, ó, para vocês terem uma ideia, imagina que esses dentes aqui da cremalheira são isso daqui, ó. Eles vêm numa sequência igualzinho, tá? Eu desenho bem mal, mas eu acredito que vai dar para vocês entenderem aí. Imagina que aqui, ó, os dentes são todos iguais. O que aconteceu nesse pedacinho ali do meio onde tá pulando, que é esse pedaço aqui, ó? Ele fez esse formato aqui, ó. Ele fez uma canoagem, que a gente fala. Ele ficou aqui, ó, no formato de uma canoa, tá? Uma canoa é isso aqui, ó. Então ele ficou no formato de uma canoa aqui, ó. Então esse eixo aqui, ó, esse eixo aqui, desenho bem pra caramba. Esse eixo é esse eixo aqui, tá, pessoal? Ó, pra vocês entenderem como é que tá igualzinho o desenho aí, ó. Então quando você roda esse eixo aqui, ele vem mudando os dentes de posição, né? E lá no eixo ele gasta desse jeito aqui, ó. Imagina que a perninha do eixo lá ela é lisinha assim, ó, bonitinha. Aí ele vem aqui e faz um buraquinho aqui também, ó. Ele come aqui, ó. Então gera essa folga, que às vezes chega até pular a volta aqui da caixa aqui. É um negócio muito complicado, tá, pessoal? E do lado de cá, gostaria de mostrar pra vocês aqui, ó. Às vezes a cremalheira tem folga assim, ó. É porque tem uma bucha aqui desse lado, tá? O que eu vou fazer agora? Vou desmontar essa bucha, mas antes de desmontar a bucha, eu vou voltar pro assunto do retentor, tá? É já que eu vou desmontar a caixa inteira e vou mostrar pra vocês legalzinho. E a gente volta aqui no assunto da cremalheira, que eu tenho que misturar as informações, infelizmente, porque eu queria mostrar ela funcionando e pulando aqui pra vocês verem, pra vocês poderem entender isso daqui, tá? Então beleza, a gente já vai desmontar. Então eu já expliquei que aqui é uma parte que retém o óleo e aqui é outra parte que retém o óleo. Então, pessoal, muita gente fala assim, olha, tô com a caixa de direção, Adriano, vazando do lado esquerdo. Eu tô com a caixa de direção, está molhando a coifa aqui, né? Aqui vai aquela coifinha de borracha aqui, né? Vou pegar uma aí para vocês estarem vendo, para dar de exemplo aí, ó. Olha lá, pessoal. Então vai aquela coifinha, aqui vai o braço da direção, então tá saindo óleo aqui, ó. O mecânico falou para mim, ó, você tem que trocar o retentor, né? Você tem que trocar o retentor, né, para parar de vazar. A gente dá risada aí porque é uma coisa simples de entender. Eu acredito que todos aí que assistirem aí, né, que acompanham a gente, que for seguindo aí, vai conseguir entender isso aqui com mais facilidade. Eu decidi fazer esse vídeo também para algumas pessoas, de repente, que eu falo, que eu tento explicar isso via telefone, não entende, eu já mando o link do vídeo do YouTube e fica mais fácil. Pessoal, então aqui, ó, retentor do topo, né, tá vazando. Retentor de baixo tá vazando, ou o retentor aqui tá vazando, ou a ponta tá vazando. Ô Adriano, tá vazando, minha caixa aqui tá vazando do lado esquerdo, né? Que nem eu tinha comentado. Então, pessoal, tem um retentor aqui, ó. Tem um retentor aqui, tá vendo? Esse aqui é um retentor, a gente cortou aqui, ó. Esse retentor, quando vem o óleo pra cá, ele cria pressão aqui dentro, ó. Então, esse óleo, ele pode estar vazando nesse retentor aqui, né? E saindo aqui, ó, caminhando aqui por dentro do corpo da caixa aqui, e tá pingando aqui, e tá saindo lá dentro da coifa que está aqui, tá? Beleza, pessoal? Vazamento do lado esquerdo, é isso? Não, não é isso não, pessoal. Não é isso. Porque o vazamento, ele também pode ser aqui, ó.
que a gente tem um rolamento. Vou desmontar aqui os tubinhos rapidamente aqui, ó. Vocês vão entender mais nitidamente aí, que o tubinho está na frente, tá? Então já expliquei que esse tubinho é para caminhar o óleo, né, do primeiro corpo para o outro corpo, que é um tubinho para a esquerda e o outro para a direita, né? Já expliquei isso daí, então essa dúvida a gente já não tem mais, né? Vou estar tirando os caninhos aqui, ó. Tá bom? Então ficou mais fácil lá, pessoal. Olha lá. Então aqui a gente tem lá o eixo, ó, que eu rodei, o retentor para vedar e um rolamento aqui, ó. Um rolamento aqui e um rolamento aqui em cima, aqui, ó. Dois rolamentão bonito aqui, ó, para poder manter esse eixo reto. E ainda aqui embaixo a gente tem um terceiro rolamento aí, pessoal, ó. Diferente da caixa do G5, que é um rolamento fixo, ó lá. Vou até tirar aqui, ó, para vocês verem. Olha lá. A gente tem mais um rolamento aí, ó. Tá vendo? Então tem mais um rolamento aí embaixo para manter esse eixo rígido e firme aqui dentro, né? Então, voltando ao assunto do retentor. Adriano, vazou do lado esquerdo. Pode ter vazado aqui, ó. Esse retentor pode dar vazamento para cima desse rolamento. Esse rolamento é lubrificado na graxa, porque aqui é tudo graxa, como eu comentei com vocês no começo do vídeo. Mas se esse retentor tiver com vazamento, o óleo cai aqui, enche esse compartimento e sai aonde? Aqui do lado esquerdo, dentro da coifa, que é o caminho mais rápido para o óleo poder estar saindo, tá? Então, beleza. Isso é o vazamento do lado esquerdo? Ainda não, pessoal. Ainda não, tá? Pode ser que o vazamento seja através desse retentor aqui, ó. Desse retentor aqui, ó. Que fica no lado direito da caixa. Esse aqui é o lado do carona. Esse é o lado do motorista que tem o eixo. Esse é o lado do carona. Você vai falar assim, poxa, Adriano, mas está vazando só do lado direito a caixa da direção. Ou só do lado esquerdo. Como que a gente vai descobrir? Ao menos que a gente tivesse um raio-x para fazer um teste, a gente teria como saber de que lado realmente está vazando a caixa. E eu vou explicar isso daí para vocês agora, né, que seria o pulo do gato aí. Tá? Então às vezes o óleo está saindo aqui, né? Vamos deixar essa coifa desse lado. O óleo está saindo aqui, pingando lá, sujando todinha a minha roda esquerda. Só que às vezes ele pode estar vazando por aqui, ó, pelo lado direito. Por que que ele pode estar vazando pelo lado direito? Por causa disso aqui, pessoal, ó. Esse eixo, essa cremalheira que tem aqui dentro da caixa, tá? Ela é perfurada aí, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó. Ela é perfurada, ela tem um furinho aqui, ó, tá? Esse furo é para quê? Esse furo é para quando a coifa do lado esquerdo, né? Quando ela for comprimida, tá, pessoal? Quando essa coifa ela for comprimida aqui no esterçado do veículo lá, ela é comprimida. Então esse ar que ele tem aqui dentro da coifa, ele vai ser comprimido, ele vai passar por dentro aqui desse corpo. E como aqui a gente tem um retentor vedando, esse ar ele vai entrar dentro desse furo. E ele vai sair aonde, pessoal? Ele tem que sair para algum lugar, né? Porque essa coifa, se ela tentasse comprimir, ela ia explodir. Esse ar, né? Esse oxigênio que tem aí dentro, ele tem que sair para algum lugar. E aí ele vai sair para onde? Ele vai sair para dentro da coifa do outro lado, né? Então esse eixo ele é um eixo perfurado, tá, pessoal? Aqui, ó, vou jogar um ar aí para vocês verem aí, ó, para vocês poderem entender, ó. Olha lá, ó. Ó, tem um restinho de sujeira, eu peguei um eixinho sujo, ó, tá vendo? Ó. Entendeu, pessoal? Então atrás do bracinho axial aqui ele solta, né? Então tem uma passagem de ar que pode se tornar uma passagem de óleo, como a gente acabou de ver aqui, né? Tá vendo? Isso aqui é óleo, ó. Tá vendo? Isso aqui foi pego de alguma caixa de direção que estava vazando aí, que a gente pegou, que ela vazou pelo motivo de corrosão, que eu vou explicar para vocês aqui já, né? Então ele vazou pelo motivo de corrosão. E o óleo encheu essa coifa aqui, ó. Ele encheu ela. Quando ele ficar cheio de óleo, porque o vazamento é desse lado direito, né? Para onde que esse óleo vai? Ele vai começar a usar o caminho do ar aqui, ó, como recurso, para ele sair lá do lado esquerdo. Então, se você tiver uma abraçadeira frágil aqui, ou um furinho nessa coifa, e nessa não tem, esse óleo ele vai fazer todo esse caminho aqui com o passar do tempo. A pessoa vai estar completando o reservatório de óleo lá, abastecendo, vai achar estranho, não vai ver vazamento em lugar nenhum. E conforme isso aqui for bombeando aqui, ó, conforme você vai torcendo a direção do carro, entra numa esquina, entra em outra, por um lado ela estica, por outro lado ela fecha, ela vai usar isso aqui como sanfona e vai jogar esse óleo por dentro aqui, pessoal. Então ele vai sair aqui.
Então assim, na oficina, né, para você mecânico talvez não passar vergonha no diagnóstico, ou até o cliente para entendimento, entender como funciona isso daqui, né? Tô fazendo esse vídeo para vocês, que é para poder ter um esclarecimento nessa questão de vazamento, tá, pessoal? Então assim, o vazamento, ele não tem como a gente descobrir o lado do vazamento. Por esse motivo, o óleo ele caminha de uma região para outra, né? Vamos aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês aqui, ó, essa coifinha não é desse carro, mas vamos lá, ô Adriano, mas essa coifa tem um biquinho aqui para o ar sair. Exatamente, essa coifa aqui, ó, é da linha Coio, da linha do Peugeot, utiliza alguns modelos de Zafira, utiliza isso aqui também, da Chevrolet, e tem outros aí importados que usam, não vou me lembrar de todos agora. Eles conduzem o ar externamente aqui, então esse eixo ele é rígido, tá? E ele conduz o ar de um lado para o outro. Então talvez, no caso de um carro da Peugeot, se ele estiver molhando só desse lado direito, como a tubulação de ligação ela é externa, eu conseguiria tirar a coifa e observar que um lado está seco e aqui está molhado. Aí eu saberia que o vazamento seria desse lado, tá, pessoal? Então beleza, trocar o retentor desse lado aqui vai resolver o problema? Pessoal, pode até resolver o problema. Se quando a pessoa remover essa bucha aqui, desse lado, essa cremalheira não tiver assim, ó, que o retentor ele não veda isso daqui, tá, pessoal? Então aí em 90%, vai de 80% a 90% dos casos, isso que o mecânico fala para você que vai trocar o retentor, infelizmente não é bem por aí, tá, pessoal? Tem que trocar mais peças do conjunto. E às vezes também eu pego algumas situações aqui na nossa oficina que a pessoa fala, olha, tem como você trocar o retentor no lugar? Pessoal, não tem acesso para nada, tá? Sei lá, de cada modelo de carro que a gente tem aí, talvez um ou outro te dê um acesso para você mexer talvez aqui, né? Considerando que isso aqui é um retentor superior, mas é como eu falei para vocês, ó, essa caixa aqui ela tá toda enferrujada. Então esse retentor aí, vamos lá, talvez seria possível se essa caixa tivesse vazando por fora aqui, ó, você tirou as coifas, viu que não tem vazamento, existiria a possibilidade de estar tirando esse retentorzinho aqui, ó, e trocando ele, tá, pessoal? Mas esse retentor aqui, ó, não vai resolver trocar, ó, como eu falei, ó, o eixo está todo corroído, ó. Então isso daqui vai ocasionar um outro vazamento aí muito depressa, tá? Isso aqui tem que ser retificado, isso aqui tem que ser refeito, a cremalheira tem que ser cromada, né? Então trocar o retentor, no caso dessa caixa aqui, tá, pessoal? Que a gente já até tá inutilizando ela aí, transformamos em exemplo didático, não vai resolver, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vou desmontar mais aqui para vocês entenderem melhor ainda essa situação do retentor aí, né? Então acho que ficou claro, mostrei para vocês o exemplo aqui da coifa, né? Por que vaza de um lado, por que vaza do outro, mas independente, não tem como descobrir, tá? Não tem como descobrir que lado que está vazando sem fazer uma maior desmontagem. Então vamos lá, tirei aqui a regulagem, todo mundo já conhece aí, ó. Tirei aqui a regulagem, são essas três peças. Essa porca, ela empurra a cremalheira quanto o pinhão contra o pinhão para diminuir essa folga. E mais um exemplo antes de eu desmontar de vez. Por que aquilo ali aconteceu ali, pessoal? Ó, a canoagem lá que a gente fala, tá? Essa canoagem geralmente ela acontece aonde? Na parte do centro da cremalheira, né? Que é o centro da direção do carro, que é onde a gente passa mais tempo com o volante, que é no centro. A gente entra numa rua reto, continua no reto, avenida, pega buraco sempre no reto, entra numa curva. Isso aqui então na curva ele sempre vai estar em movimento. O momento que ela fica fixo é quando a gente está na reta. E aí quando a gente tem um início de folga, um cansaço dessa mola, um desgaste desse batente, tá? Isso aqui começa a fazer isso aqui conforme a roda do carro passa no buraco, pessoal, ó. Certo? Aí isso aqui trabalha aqui, ó, como um pica-pau batendo aqui, ó. A graxa não é suficiente para segurar. Então o atrito dessa peça nessa, né? O atrito do pinhão na cremalheira
cava esse buraco aí, pessoal, beleza? Então eu vou estar desmontando aqui, ó. Aí eu vou mostrar o pinhão e a cremalheira de pertinho para vocês aí do assunto da folga. E depois já finalizo aí o vídeo com a parte do retentor, ó. Vou estar tirando aqui ó, a bucha, ó. Tá vendo? Vou estar tirando a bucha aqui, ó. Beleza, pessoal? Para vocês verem aqui, ó. Essa bucha aqui seria o responsável pela folga aqui do lado direito, tá? Tem uma bucha aí, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Tá vendo? Tem uma buchinha aí, ó. Beleza? No caso desse aqui é uma bucha removida por meio de uma ferramenta. A gente já deixou bem folgadinho aqui para poder tirar na mão, tá? Já quebrou o torque dela aí. Então vou picar a caixa aí para vocês verem. Então aqui embaixo, pessoal, ó, já tirei a porca, né? É a porca, um tampão, ó, tirou o tampão, tirou a porca, né? Não deixei o rolamento com trava, nem em cima nem embaixo. Vamos já remover o pinhão. Aí, pessoal. Se toda a caixa para desmontar fosse fácil assim, né? Então aqui na parte de cima a gente tem um retentor, tem um rolamento prensado, tá? Ó, rolamento prensado, né? Os anéisinhos. E aqui, pessoal, ó. E aqui, ó, é onde desliza o retentor e aqui é onde desliza o rolamento. São esses caras aí, ó. Olha lá, tem um retentor aqui e tem um rolamentinho de colar lá dentro, lá, não sei se vai ser possível ver lá, ó, para baixo do retentor lá. Tem um rolamentinho lá, cheio de colarzinho lá, ó. Lá no fundo, lá, ó. Provavelmente vocês consigam ver aí. Vamos tentar por baixo lá, olha lá. Um rolamentinho de colar lá, beleza? Então vou tirar a cremalheira. Outro detalhe importante, pessoal. Esse retentor tem como trocar no local? Não tem, pessoal. Não tem como trocar esse, não tem como trocar esse. Vocês estão vendo que para eu chegar nessas peças eu tenho que desmontar a caixa de direção, tá? Então não tem como, ó. Vou tirar aqui a cremalheira. Ó, no momento que eu tô removendo, ó, tem um retentor aqui da ponta. Ó, tô empurrando aqui, ó. Já tá saindo o retentor aqui da ponta. Tá vendo? Ó? Essa caixa tem bastante ferrugem aqui, tá? Eu vou estar tirando aqui a cremalheira. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, ó, lá dentro do corte, um outro ponto interessante. Eu vou estar tirando os dentes da cremalheira lá, pessoal. Tá vendo? Eu vou estar tirando ali, a cremalheira tá vindo. Olha lá, pessoal. Então, o que que acontece? Na direção a gente não tem chance se a gente errar, tá? Então, olha lá, ó, o que que acontece lá, ó. Os dentes da cremalheira, ó, eles estão passando lá, ó, no meio do retentor, pessoal. Então, quando a gente desmonta uma caixa, Adriano, desmonta para o orçamento. Na verdade, depois que desmontou, meu amigo, não tem jeito, porque eu não posso mais voltar, ó. Ele sai, ó, detonando todinho o retentor. Olha lá, tá vendo como é que o retentor estufa nesse ponto ali, ó? Olha lá, como é que o retentor vai estufar, ó. Ó, subiu, ó, tá saindo até um pelinho lá, não sei se vocês conseguem ver lá. Olha lá, um pedacinho lá, olha lá, do retentor, lá. Bem lá no retentor. Tá vendo? Tem um pelinho lá. Então ele sai dali que sai rasgando tudo, pessoal. Então não tem como fazer, tá? Aí eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Esse detalhe que eu falei aqui, ó. Da canoagem aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? O detalhe da canoagem, olha lá. Os dentes aqui vêm tudo na mesma retinha, bonitinho. Chega aqui, tem um descendo, outro torto. Aí depois que caminha pra igual. Então isso aqui, né? É aquele belo desenho que eu fiz lá pra vocês verem lá, ó. Não sei se vai dar pra ver aí nessa condição aí, né? Vou pegar aqui, ó. Vamos tentar assim, ó. Não sei se é possível vocês estarem vendo aí, ó. Que um dente tá bem desalinhado aí. Dois estão mais banguelo aí no meio aí. Beleza, pessoal? Esse aqui é a cremalheira e esse aqui é o pinhão lá, ó. Que eu desenhei pra vocês lá, tá? E aquela perninha ali seria isso daqui, tá, pessoal? Olha lá. Vamos virar aqui, ó. Talvez vocês consigam ver aqui, ó, que existe um degrau aqui, ó. Um degrau aqui, ó. Então, onde ele ataca aqui na peça, ó, nesse ponto aqui ele tá mais, ó. Aqui, assim, existe um degrau aqui, assim, ó. Tá, pessoal? Existe um degrau. Isso aqui teria que ser retinho aqui, tá? Então, isso aqui comeu, ficou batendo isso aqui lá, comeu isso daqui. Tá bom? Mas aí, seria essa parte aí da folga que eu queria mostrar pra vocês. Vou estar remontando aqui, aproveitar algumas dicas antes de a gente terminar o vídeo. Vou estar remontando aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que é o processo aí. Beleza? Pessoal, vou montar rapidinho então aqui a caixa, bem rapidinho para vocês verem, tá? O retentor aqui já está no lugar, o rolamento está no lugar. Aqui dentro, o retentor já está ali encostado, né?
Então eu vou montar rapidinho aqui, meio que só para ilustrar para vocês. E aí, segue a gente aí no canal, não esqueça de se inscrever, tá? Coloca nos comentários o tipo de conteúdo que vocês querem ver, tá? As dúvidas que vocês querem tirar sobre essa parte de direção, sobre o pinhão, ou sobre o alojamento, ou sobre o retentor, né? E eu vou estar montando aqui para vocês rapidinho. E aí depois, tá? Não deixam de se inscrever, não deixa de seguir, para vocês aprenderem como que a gente faz para a hora que vai montar aqui, pessoal, ó. Isso aqui já não entrar aqui, ó, e serrar seu retentor aqui, ó, e detonar, tá? Isso aqui tem uma técnica para ser montado aqui, pessoal. Isso aqui, ó, tem uma técnica para ser encolhido, para ele poder passar, para ele não sair rasgando tudo igual tá essa peça aqui, ó, toda machucada, tá? Isso aqui é só para ilustrar para vocês aqui, ó. Então, basicamente, né, passou a cremalheira lá, ó, o retentor ele vai fazer uma vedação aqui, ó, né, desse trecho aqui, pessoal. E aí, para poder vedar o lado de cá, algumas peças vêm já instaladas na própria bucha. No caso desse aqui, não vem instalado na bucha, tá? Então, aí entra o retentor, né? Entra o retentor, olha lá. É montado o retentorzinho e depois é montada aqui a bucha, tá? Essa bucha aqui, acho que ela tá com defeito, tá, pessoal? Mas tudo bem, vamos lá. E depois aqui é montada a bucha. Vamos levar pra lá. Acho que deu uma enroscada aqui, viu, pessoal? Acho que deu uma enroscadinha na bucha aqui, pessoal. Buchinha velha, né? De demonstração aí, ó. Tá machucadinha. Tem uma sujeirinha aí. Danificou a buchinha aí. Mas beleza, vamos lá. Vamos partir para o que interessa. Aí, pessoal. Buchinha. Monta a buchinha. Tá? Não vou rosquear inteira aqui, mas dá para vocês terem uma ideia. No caso dessa caixa, quando você rosqueia inteira aqui, ela já empurra o retentor pro local, tá? Olha lá, vou levar tudo aqui para vocês poderem entender. Ó, o retentor já fica aqui no local, beleza? Ó, então a bucha montada, né? Essas partes aqui montadas, todas montadas. Ó, cremalheira no local, eixo. O eixo passa ali com cuidado, vai casar lá, olha lá, retentor de cima montado, vem uma trava aqui, o que trava embaixo, pessoal? Porquinha, torquei a porca bonitinho, tampinha de acabamento, olha lá, tampinha de acabamento e atrás, bancalzinho de regulagem, mola para fazer pressão de cremalheira contra pinhão. Contrário. Porca de regulagem. Aqui faz a pressão. A gente calibra isso aqui direitinho para ter a pressão corretinha. Então, galera, é isso daí, tá? Parzinho de coifa. Não é a original desse carro, mas coifinha. Depois é só colocar os caninhos aí e ser feliz, tá? É uma coisa simples, né, ao mesmo tempo bem complexa, caixa de direção, tá, pessoal? Então, como falei para vocês aí durante o vídeo, dúvida deixa pra gente aí nos comentários, a gente vai tentar estar respondendo cada um aí, né, direitinho aí do componente, mas espero que esse vídeo tenha sanado algumas das dúvidas aí do pessoal com relação ao retentor aí, o cara aí, ó, tá vendo? Então, nesse caso aqui, adiantaria trocar o retentor aqui, né? Nesse caso não adiantaria trocar o retentor, porque a caixa ela tá bem ruim já. Ela já tem desgaste de pinhão, desgaste de cremalheira, corrosão no eixo e corrosão na cremalheira, tá, pessoal? Não tá igual a essa cremalheira que eu ilustrei aqui para vocês, mas essa cremalheira aqui também ela está com corrosão e desgaste. Então essa caixa aqui já é uma caixa condenada, não vai valer a pena vocês gastarem o dinheiro de vocês aí com reparo numa caixa nessa situação. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir aí, né? Segue a gente aí, estrala o like e bora pro próximo vídeo aí. Valeu!